Bem, boa tarde a todos. É um prazer dar início a mais uma sessão de temas contemporâneos. Nessas sessões de temas contemporâneos, nós costumamos trazer aqui, na nossa Escola de Pós-Graduação em Economia, EPGE, profissionais que agreguem não apenas pelo seu conhecimento acadêmico, não apenas pelas suas pesquisas, mas também e fundamentalmente pela sua experiência, que passem aos nossos alunos trajetórias muito bem-sucedidas de experiência profissional. E hoje nós temos um grande prazer de receber aqui uma das maiores autoridades na área de finanças no Brasil. Só vou dizer o nome dele no final, mas vocês todos já sabem. Que tem o título de PhD pela Universidade de Stanford. Lá esteve um pouquinho depois do nosso ex-diretor Clóvis de Faro, que estava na Engenharia Industrial, um outro departamento. Tem também o título de professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi consultor do BID e, importante dizer, foi editor do Journal of Banking and Finance, que é uma das publicações internacionais importantes na área de finanças. Então, eu peço a todos uma salva de palmas para o Ney Ottoni de Brito, que está aqui conosco. Por favor. Professor Ricardo Cavalcante vai fazer a mediação do nosso evento. Uma salva de palmas também para o nosso professor Ricardo. Antes de eu passar a palavra para o Ricardo, eu vou, como sempre o faço, fazer algumas provocações, na verdade apenas duas. Nós vamos ter aqui a possibilidade de ouvir diretamente uma pessoa que participou do mercado financeiro, não apenas no período atual, com a inflação sob controle, mas também que participou daquele período até 94, principalmente após 81, quando a inflação começou a se elevar, um período em que existia uma grande transferência de renda a favor dos bancos comerciais, a favor do Banco Central. E é interessante, embora isso faça parte da história e nós não queremos que isso volte, é interessante saber como se dava o funcionamento do mercado financeiro sob tais condições. Não é uma coisa parecida com o que a gente tem hoje, porque os bancos tinham, nos períodos de pico da inflação, principalmente, algo em torno de 7% do PIB, incluindo o Banco Central, de transferências inflacionárias mais imposto inflacionário. Então, essa é uma provocação que eu faço para a palestra do professor Ney Ottoni. E uma outra provocação, essa um pouco mais recente, diz respeito à conjugação que nós temos hoje em dia. Conjugação essa que leva a efeitos bastante deletérios sobre o emprego e sobre o produto, de leniência fiscal com câmbio flexível. Quando nós tínhamos câmbio fixo e o governo gastava muito, como aconteceu em 79, em 83, havia uma maxi desvalorização que chamava a atenção de todo mundo que alguma coisa estava errada. Era uma espécie de uma bomba atômica. Entretanto, quando existe leniência fiscal e o câmbio é flexível, passa-se de uma bomba atômica a uma bomba de nêutrons, porque ela destrói, mas não faz tanto barulho. Ela exige para o controle da inflação, que o Banco Central eleve os juros, com isso valoriza a moeda doméstica e com isso as importações começam a abundar, começam a ser parte do nosso dia a dia e as exportações começam a cair e fica muito difícil para os produtores nacionais competir com o resto do mundo. Então essa conjugação de leniência fiscal com câmbio flexível pode ser muito destrutiva e, no nosso caso, está conjugando duas estatísticas que, a princípio, não deveriam estar conjugadas. Um desemprego de 14,2 milhões de pessoas,
aliado a um déficit na conta corrente do balanço de pagamentos de 25 bilhões de dólares. Portanto, essas são as duas provocações que eu faço-as também para o professor Ricardo, mas espero que vocês possam, ao final de em torno de 40 minutos, fazer as perguntas para o professor Ney Ottoni, para que ele possa trazer aqui o seu conhecimento acumulado e a sua experiência. Professor Ricardo, vamos lá então, por favor. Muito obrigado. Em virtude do nosso pequeno atraso, eu vou pedir ao professor para proceder com a palestra. Eu vou controlar um pouquinho aqui o tempo, se for necessário, mas eu acho que a gente consegue fazer em cerca de 40 minutos, com tempo para as perguntas, né? E eu estou aqui... aquele é móvel. Por favor, professor. Posso começar? Muito bem, obrigado. Bom, a nossa palestra, então, é basicamente a evolução de finanças dos mercados nacionais. Foi um prazer enorme aceitar o convite do Rubens e da EPGE de estar aqui com vocês. É uma palestra que eu não me lembro de ter dado sobre background, evolução, quer dizer, as minhas palestras quase sempre são palestras técnicas, e essa é certamente uma palestra menos técnica do que o padrão, né? A principal razão de ser de eu ter ficado muito satisfeito com o convite, e eu diria que é a essência da razão de ser da palestra, é que o convite focou em novos alunos da graduação, né? E eu acho que esse universo tem algumas coisas gerais muito importantes e algumas coisas específicas muito importantes, né? Por exemplo, nós temos um tricolor meio abstraído ali da palestra, né? Acabei de pegar você pelo pé, hein? Apesar de ser tricolor, hein? Saudações. Mas por que eu tive um prazer grande em aceitar esse convite? Porque eu acho que vocês são a geração de credores. Eu acho que eu devo muito a vocês, né? E a gente pode até explorar um pouco do porquê que eu acho que vocês são a geração dos credores, e vamos fazer isso, né? Por que vocês são a geração de credores? Essencialmente, a geração do meu pai era a geração do Adhemar de Barros, Maluf, etc. Era a geração do rouba, mas faz, né? Então, rouba, mas faz as coisas que precisa, né? Nós aperfeiçoamos, a minha geração aperfeiçoou isso um pouco, né? Nós passamos, em vez de de ser rouba, mas faz, nós passamos a fazer para roubar, né? Isso foi um aperfeiçoamento importante, né? Vamos fazer, que mais? Vamos fazer Belo Monte, vamos fazer um bando de coisas. Por quê? Porque quanto mais a gente fizer, mais pode ser roubado, né? E isso, obviamente, gera um passivo que a gente está transferindo para vocês, né? Vocês são os grandes credores e estamos deixando para vocês um país bem pior do que recebemos, né? E uma mantra que vocês vão ouvir muito em economia é: precisamos de soluções de mercado, porque soluções de mercado são mais eficientes. Eu acho até que a Fundação, não é um dos líderes dessa proposição. Quer dizer, essa proposição é uma proposição que se baseia num critério de otimalidade muito bem definido, que é a Pareto otimalidade. Ou seja, nós não podemos fazer ninguém melhor sem que o outro fique pior, se nós temos um mercado e oportunidade de transacionar em mercado, né? Eu me lembro, nos meus tempos em Stanford, Ken Arrow visitava muito Stanford. Então, uma vez saímos eu, o Ken e o Bill Sharp para almoçar, e Ken era muito cético desse princípio absoluto, quer dizer, eficiências de mercados e mercados são suficientes para gerar eficiência a nível geral,
Por isso que ele veio a desenvolver o teorema da possibilidade, que, na realidade, eu chamo de teorema da impossibilidade, né? E que diz que qualquer solução só pode ser unânime se for ditatorial, ou se for imposta, ou se for gerada por funções de preferência que sejam idênticas, o que, obviamente, não acontece no mundo real, né? Então, a visão que eu acho que é relevante se a gente quer estabilizar uma economia, a gente precisa de mercado, sim, mas a gente precisa ter o que o Gary Becker costumava chamar ou definiu como capital social, ou seja, é preciso haver alguma preocupação com o nível de ética, com o nível de atendimento a necessidades primárias de uma população evidentemente carente, né? Então, e isso, em termos da nossa estrutura, quer dizer, é evidente que o capital social na estrutura brasileira, eu não sei se é zero ou se é negativo, né? Eu pensei em zero quando eu fui fazer a palestra, e tenho falado em zero, mas às vezes eu acho que talvez fosse melhor dizer que é um nível de capital social negativo. E por que nós estamos deixando, então, um país para vocês pior do que nós recebemos? Muito simples, por nossa omissão, e aí eu digo por minha omissão também, competência não é uma condição necessária para sucesso. Eu me julgo uma pessoa razoavelmente competente e tinha sempre a visão de que eu vou fazer o meu trabalho bem feito, né? E vai existir no nível agregado, ou seja, vai existir no nível agregado um conjunto de pessoas que vai tomar decisões agregadas adequadas, né? E, obviamente, eu tenho a visão de que essa minha omissão foi um grande erro. Quer dizer, eu devia ter participado mais de algumas atividades que não são tão diretamente relacionadas com academics, com academia e com até mesmo atividade profissional pura, né? Em síntese, vocês são a nossa esperança de mudança e por isso vocês são muito importantes e por isso é um prazer grande estar aqui com vocês, passando para vocês o que eu puder de visão desse experiência de alguns anos nesse Brasil. Uma coisa que eu queria começar discutindo com vocês é finanças, né? Uma das coisas que até me deixa um pouco desapontado no Brasil é um completo entendimento inadequado, se é que existe, do que é finanças, né? Então, o que é finanças, como ela evoluiu e como isso é relevante, né? Acredito que muitos de vocês vão dizer, bom, eu tenho interesse em finanças. Quantos aqui têm interesse em finanças? Só um? Não é? Então, vai ter um número... Claro que nós temos aqui os tímidos, etc., mas tem um interesse muito grande em finanças. Você tem interesse em finanças. Por quê? O que é finanças? Você tem interesse em uma coisa que você não sabe o que é. É isso? Hein? Não sabe definir. Muito bem. Bom, então vamos tentar entender finanças, porque é algo que uma das coisas na minha vida profissional sempre me deixou assim um pouco, eu diria desapontado, é que você começa a conversar sobre finanças e, na realidade, muito pouca gente entende sequer o que é finanças, né? E se você não entende o que você discutir os detalhes já começa a ficar muito complicado, né? Então, vamos tentar entender o que é finanças, como evoluiu, né? Vocês podem ver finanças como uma moeda, quer dizer, é uma moeda que tem dois lados, mas tem um meio metálico no meio, tá? Que une os dois lados, né?
Um lado é um lado que envolve decisões corporativas, o outro lado envolve decisões de mercado. Né? Deixa eu ver. Isso aqui é importante. Mas no meio tem, tem o lado metálico, na realidade é quem gera a consistência entre as duas faces. Né? E a busca de consistência em finanças, na realidade, acaba sendo uma busca de como tratar risco. Né? E isso, finanças não conseguiu até 1958. Né? O que era finanças? Vamos chutar ad hoc critérios e propostas sobre decisões corporativas e sobre decisões de investimento e de condições de mercado, numa visão de estrutura de quase certeza. A questão chave, por exemplo, até 58, era o custo de capital da empresa. Isso dá uma visão muito boa de como era visto finanças até 58. Né? Uma empresa faz o seu funding de duas formas. Eu posso tomar empréstimos e eu posso aportar a capital de risco na empresa. Né? Obviamente, o custo do empréstimo é um custo menor do que o custo do capital de risco. Eu tenho que ter um prêmio de risco para remunerar as minhas ações. Né? Se eu suponho que o custo do capital de empréstimos é mais baixo e é constante, né? Qual a política ótima da empresa para minimizar o seu custo de capital? Vamos maximizar a utilização do recurso mais barato, que é o empréstimo. Né? Qual o problema básico com isso daí? Se eu aumento o meu nível de empréstimos, qual deve ser a reação do meu custo de capital de risco, do meu custo de equity? Vai aumentar, deve aumentar ou deve diminuir? Deve aumentar. Quanto? Isso é que finanças não conseguia resolver. Como que ele vai aumentar? E vamos continuar trabalhando durante muito tempo, até 58, na ilusão de que ele não vai aumentar muito se eu aumentar a minha dívida controladamente. Aí começou a evolução meio genérica de finanças. Né? Quer dizer, nesse ambiente de quase certeza, o que finanças começava a ser visto? Começava a ser visto muito proximamente com contabilidade. Quer dizer, o foco de finanças era muito perto do foco de contabilidade, no sentido de vamos analisar o efeito pura e simplesmente sobre balanços gerados pela empresa. Né? E nesse sentido, finanças não tinha nenhum fundamento econômico. Né? Era algo restrito ao ambiente de business schools, iteração zero com fundamentos econômicos e argumentos de equilíbrio consistentes. Né? Bom, isso muda em 1958, quando Modigliani e Miller resolvem a questão do custo de capital de risco da empresa no argumento de arbitragem. Ou seja, se eu aumentar a dívida da empresa muito e, com isso, o custo de capital da empresa diminuir, porque eu estou usando o recurso mais barato, se o custo de capital da empresa diminui, o que acontece com o valor da empresa? O valor da empresa é maior, né? Porque a taxa de desconto que eu vou estar utilizando para o fluxo vai ser menor. Né? Aí Modigliani e Miller simplesmente lançam o argumento de arbitragem. Bolas, se uma empresa, se existem duas empresas, uma sem nenhum endividamento e a outra com endividamento que vale mais, porque tem um custo de capital mais baixo, o que eu posso fazer? Eu posso pegar a empresa que não tem nenhuma alavancagem, eu compro ações daquela empresa que vale menos e compro alavancado, ou seja, eu tomo empréstimos individuais para comprar as ações da empresa mais barato,
eu replico o fluxo de caixa da empresa endividada com alavancagem individual, e essas duas coisas não podem ter valor diferente. Então, se as duas coisas não podem ter valor diferente, então o valor das duas empresas tem que ser idêntico e associado ao que as duas empresas geram de fluxo operacional. Ou seja, a regra de partição de bolo não pode afetar o valor do bolo, bolas. Um princípio bastante simples de economia, quer dizer, uma coisa artificial de como eu vou resolver repartir o bolo não pode afetar o valor das empresas, né? Ou seja, o custo de capital da empresa deve ser constante e, à medida que eu endivido mais a empresa, o custo de capital de risco tem que subir proporcionalmente de forma a manter as duas empresas com o mesmo valor. E aí deriva-se, não é? Que o custo de capital da empresa, de risco da empresa X no setor K é o custo de capital básico de equity no setor K, que multiplica a diferença do custo de capital básico menos a renda fixa, o custo da renda fixa, que multiplica dívida sobre capital de risco da empresa, né? Essa relação é muito interessante porque ela nos diz, ela na realidade é uma relação de que existe um preço de risco para a empresa no setor K, esse preço é o custo de capital básico menos a renda fixa, e existe uma definição de risco para a empresa que é a dívida sobre equity, sobre capital de risco da empresa, né? Essa é a primeira definição formal de risco, né, em finanças, e na realidade isso é um preço de risco e isso é a medida de risco, ou seja, o custo de capital de risco da empresa, à medida que ela se endivida mais, é o custo básico de uma empresa não endividada, mais o preço de risco no setor, que multiplica a medida de risco no setor. Uma relação simples, né? Aliás, qualquer coisa que seja relevante, em geral, em finanças e na vida, tem que ser simples. Se a hora que apresentarem uma coisa que não tem uma visão lógica, vocês devem suspeitar. Eu nunca me esqueço, Rubens, uma aula do Sharp. A escola me botou fazendo a sequência macro no doutorado da economia, mas o Sharp enfrentou um problema complicadíssimo numa aula. E aí eu eu comecei a minha vida acadêmica como professor de Instituto de Matemática da UFRJ. Né? Aí eu peguei aquele problema complicadíssimo, fiz um modelo simplesinho que gerava o resultado, né? Mas eu não entendia, quer dizer, apesar de gerar o mesmo resultado, eu não entendia as etapas e como o equilíbrio convergia entre as diversas etapas, né? Então, lição número 1, ou lição importante, é importante entender as etapas e como o equilíbrio se acontece em etapas para você até poder desenvolver modelos matemáticos que sejam adequados. Porque mesmo que você tenha um modelo matemático que gera resposta importante, você precisa interagir e mostrar o porquê daquilo que você está gerando, né? Bom, esse processo então começou com Modigliani e Miller na Escola de Administração Industrial de Carnegie, quer dizer, tudo em finanças formalizado começou em escolas de administração. Posteriormente, Modigliani foi para economia no MIT, o Merton Miller foi para Business School em Chicago, os dois ganharam o prêmio Nobel, né? Mas tudo começou em economia e em escolas de administração. Isso explode nos anos 60, Markowitz e o Sharp estavam em UCLA, Sharp é PhD em economia, aí começou a se colocar as decisões de risco no contexto quase que fischeriano de que existe uma curva de transformação entre risco e retorno, à medida em que você tem uma curva de produção
nas dimensões risco e retorno, não é? Em que, à medida que o risco aumenta, o retorno tem que aumentar. Isso veio do lado da função produção, veio do Markowitz e Sharpe, e o Kenneth Arrow fez o trabalho do outro lado, quer dizer, para compatibilizar isso com o outro lado, você precisa desenvolver a parte de colocar isso tudo num contexto de teoria da escolha, você precisa desenvolver o lado de preferências e funções de preferência, né? E Ken foi quem começou, então, a formalizar a medida de aversão a risco, e isso, então, começou a evoluir muito rápido e chegamos até o Capital Asset Pricing Model do Sharpe, Linter e Mossing. Mossing foi o que derivou o CAPM no seu contexto mais geral, de equilíbrio geral. E aqui já foi importante o seguinte, quer dizer, risco é relevante? Mas qual é o risco relevante? É o risco que contribui para o risco agregado da economia. O que todos nós temos que nos preocupar não é com o risco individual ou o risco de uma empresa específica, mas com o risco agregado da economia e como um ativo contribui para esse risco agregado da economia, né? E aí finanças continuou, então, uma vez que se focou então em risco e retorno, o que aconteceu? A moeda, o lado metálico, quer dizer, o meio que liga os dois lados se completou e decisões corporativas passaram a ser tomadas num contexto de que elas têm que ser consistentes com dados de mercado, e decisões de mercado passaram a ser tomadas no sentido de que elas têm que ser consistentes com as decisões corporativas. Isso, então, veio a evoluir como o corpo de finanças, né? Decisões de investimento sob conta de risco dos dois lados, a moeda se integra e a área de finanças começa a se desenvolver basicamente em business schools, Stanford, MIT, Chicago. E uma coisa interessante é que Financial Economics, e isso passou a se chamar não mais finanças, mas Financial Economics, ou seja, finanças com fundamento em princípios de economia, né? Uma coisa interessante é que isso inexistia até final da década de 70 em escolas de economia, mesmo nos Estados Unidos, né? Eu me lembro do Kenneth Arrow dizia, Ney, aqui não se fala em risco nessa escola, em Stanford, né? E isso, né, depois, agora recentemente, até PGE teve a iniciativa de adicionar o seu nome finanças, né? Então passou, pelo menos mostrou a importância de começar a tentar formalizar mais a sua entrada em Financial Economics. No Brasil foi copiado o IBMEC, e contabilidade, que finanças meio que entrava na onda de contabilidade. Aliás, foi interessante ver a inauguração da escola de administração, né? Que tinha um instituto de finanças debaixo do departamento de contabilidade, promovendo uma palestra sobre transfer pricing, que é um tópico relevante em contabilidade, mas não tem nada a ver com finanças, né? Então a gente precisa também ajustar o entendimento de finanças daqui do outro lado da rua, né? Mas contabilidade aí entra na onda de Financial Economics, aí coisas do tipo a divulgação do balanço, se o resultado é bom, ele é antecipado pelo mercado, não é? Se a empresa que distribui dividendos, os dividendos são antecipados e geram valor no mercado ou não. Então isso começou a contabilidade, agora entrar na onda de Financial Economics. Aí tivemos novos desenvolvimentos, arbitragem e o pricing de opções, teoria de arbitragem. Meu trabalho de mercado de capitais, ele covaria, quer dizer, nós temos covariância no mercado com ativos de capital humano, quer dizer, advogados, né, por exemplo, né? Nós temos hoje os rendimentos de advogados vão muito bem, quando os rendimentos de incorporadoras estão indo mal, né? E até advogados vão muito bem, quando o rendimento do setor de frigoríficos talvez não vá se desenvolver muito bem. Então, essas relações entre os diversos setores permite que você diversifique risco
de ativos até fora do mercado, dentro do mercado de capitais, né? Muito bem, vamos passar para outra dimensão, que talvez seja mais interessante para vocês. Eu sempre, quer dizer, se você fala em Ney Brito, eu acho que tem sempre duas faces, né? Uma face acadêmica, que o Rubens já falou sobre algumas coisas, e uma face profissional, que eu acho que também o Rubens já falou. O que eu posso dizer para vocês dessas duas faces? Posso dizer para vocês o seguinte: isso aqui sempre foi muito agradável, e muito divertido e muito fácil, né? Isso aqui sempre foi uma pedreira. Qualquer coisa aqui é muito difícil, né? E uma coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte: os valores em cada um desses dois segmentos são muito diferentes, né? Se vocês quiserem entrar numa atividade profissional com os valores acadêmicos, ou seja, eu tenho uma formação mais forte, eu sou mais preciso, eu tenho mais rigor. Se você quiser entrar com a postura que você usa no meio acadêmico para se distinguir na vida profissional, vocês vão quebrar a cara legal, viu? Então, primeira coisa cada um dos seus setores tem seu, e vice-versa, né? Se vocês são bem-sucedidos profissionalmente e acham que isso vai ser suficiente para vocês discutirem com valores acadêmicos, vocês também vão quebrar a cara legal, viu? Eu nunca me esqueço de uma discussão que existiu, né, entre Paul Kuttner. Paul Kuttner foi do MIT, foi na realidade quem fez o trabalho inicial de eficiência de mercado, e estava o Paul discutindo com eu não me lembro, era um figurão do lado empresarial, né? Aí, lá pelas tantas, o figurão pergunta para o Paul: você é tão inteligente, por que você não é rico? Né? Aí o Paul diz para ele: olha, eu respondo essa pergunta, mas primeiro eu queria que você me respondesse uma outra pergunta. Se você é tão rico, por que você não é inteligente? Né? Então, os valores aqui é impressionante. Os valores são muito diferentes e é importante entender isso para você conseguir transitar razoavelmente nisso daí, né? Vou falar um pouquinho sobre a parte acadêmica e depois eu quero gastar um pouco mais de tempo. Bola com você, Ricardo. 5:10? Ah, tá bom. Então acho que não vai dar tempo para chegar não vai dar tempo para as pesquisas. Vamos direto para a evolução do mercado de capitais. E algumas coisas vão acontecendo aqui, né? Mercado nos anos 70. Nós tínhamos mercado de capitais agora, tá? Nós tínhamos 4 bolsas ativas, razoavelmente ativas. Tínhamos mais que isso, bolsa. Tinha a Bolsa do Rio, que tinha mais ou menos 65% dos negócios. São Paulo, que tinha 20%, 25%. E Minas Gerais e Rio Grande do Sul tinham alguns negócios, né? Aí a Bolsa do Rio, que era disparada maior, introduz, no final da década de 70, introduz o mercado futuro de ações no Rio, né? Foi o primeiro mercado futuro de ações no mundo e gerou interesse do Chicago Board of Trade, do Chicago Mercantile Exchange, no sentido de como introduzir mercados futuros nos Estados Unidos. Também não existia mercado futuro de ações nos Estados Unidos, né? E aí eu e o Howard Sousen fomos contratados com o funding da CBT e do CME para, via o Center for the Study of Future Markets de Colômbia, para examinar como introduzir mercados futuros de ações nos Estados Unidos. E a gente acaba recomendando a introdução de futuros de índices de ações. Por quê? Porque tinha um problema de moral hazard muito grande. Se você compra as ações no mercado à vista e vende no mercado futuro,
e a empresa tem uma Assembleia Geral no meio, e os Estados Unidos, não vamos esquecer, uma empresa aberta é controlada tipicamente com 10%, 12% do capital. Tá? Então, se você comprar uma fatia grande de capital da empresa à vista, vender a futuro, você já organizou a sua saída, no meio tem uma Assembleia Geral, você pode dilapidar os ativos da empresa se você tiver uma participação importante. Né? E a gente acabou, então, tendo dois... Ao mesmo tempo que eu fazia com o Howard tocava esse projeto, eu era consultor para o desenvolvimento do mercado na Bolsa do Rio. Né? Algumas coisas foram interessantes. Por exemplo, a gente começou a organizar o banco de dados para fazer o estudo. Né? E eu comecei... quando eu comecei, o banco de dados começava, sei lá, acho que era fevereiro de 1973. Aí, pouco tempo depois, eu fui refazer ou verificar o banco de dados, quer dizer, botar filtros para verificar a consistência, blá. Aí não, agora o banco de dados está começando em setembro de 73. Porra, o que houve? Antigamente a gente guardava dados numas fitas, isso é Jurássico, vocês não veem mais isso. Mas aí chegava para mim e dizia, olha, terminou de noite as fitas, a sala das fitas estava fechada, a gente pegou a fita mais antiga e começamos a gravar os dados novos. Então, isso já acontece. Quando vocês estiverem lá dentro, vocês vão ver isso acontecendo. Tivemos dois, aliás, voltando, né? Deixa eu ver aqui. Voltando, tivemos, então, dois resultados importantes desse projeto. Um foi, obviamente, introduzir mercado futuro de índices de ações nos Estados Unidos inicialmente, e o outro foi que, antigamente, a discussão sobre preços futuros tinha três visões. O contango, que o Pure Expectations e o Normal Backwardation. Eu sempre confundo o contango com o Normal Backwardation, mas eu acho que o Normal Backwardation a tendência do preço futuro ser menor ou maior, e o contango é o outro. Né? Mas tinha também uma que não se fala mais, que era o Pure Expectations, ou seja, preços futuros geram expectativas puras sobre preços à vista no futuro. Né? E nesse projeto eu e o Raul mostramos que isso não existe isso, porque qualquer mercado de risco, o preço futuro tem que embutir um prêmio de risco e não pode gerar expectativas puras. Né? Então, de lá para cá, não se fala mais em Pure Expectations, só se fala em contango e Normal Backwardation. Né? Bom, isso foi o resultado acadêmico. Né? Como era operado esse mercado futuro na Bolsa do Rio? Né? Quando você opera um mercado futuro, os participantes depositam margens. Depositam margens para garantir as operações, garantir a compra ou a venda do ativo no futuro. Né? Essas margens no mercado internacional sempre foram remuneradas. Aí a Bolsa do Rio resolveu não remunerar as margens. Né? Certo, Ricardo? E isso aí gerou uma coisa que vocês devem sempre se preocupar. Né? Os resultados da Bolsa do Rio não operacionais, ou seja, não associados com as suas operações, começaram a ficar absurdamente maiores do que os resultados operacionais. Né? Qualquer empresa, quer dizer, isso é o que eu chamo de gordura na veia. Né? Vai dar M. Eu não sei quando, mas que vai dar, vai. Né? Então, e certamente, quer dizer, isso inibiu bastante as atividades de desenvolvimento na Bolsa do Rio e gerou uma reação competitiva de São Paulo, que lançou, então, o mercado de opções. Quer dizer, o mercado de opções, você compra ou vende ações, né, você tem a opção de compra ou de vender, é um mercado que dá mais flexibilidade em termos de operação do que o mercado futuro. Né? O mercado futuro é a obrigação de liquidar, a opção é a opção de liquidar. E isso atraiu participantes para São Paulo, e as margens eram remuneradas pela Bolsa de São Paulo. Né?
Aí cresce em São Paulo um mega especulador, que era o Nagy Narras, que fazia spoofing, Zé com Zé, fazia o esquimbal. Spoofing, o que é spoofing no mercado? Spoofing no mercado é, eu começo a dar um bando de ordens de compra, para puxar o preço, e daí, no final eu vendo. Agora o cara o London Whale, né, acho que era do JP Morgan, né? O London Whale fez isso e levou chumbo, né? Então, mas isso é spoofing. E o Zé com Zé, o Narras comprava numa corretora, e o vendedor era ele em outra corretora, não é? O Zé com Zé, então você vai fazendo as operações, parece que o mercado está girando para cacete, né? As corretoras ficam muito satisfeitas porque o volume de negócio vai lá para cima, né? Todo mundo ganha um bando de dinheiro, né? E ninguém estava preocupado com isso é sustentável, bolas. Isso vai funcionar, né? Muito bem. Aí a Bolsa de Valores do Rio, sabiamente, a Bolsa de Valores de São Paulo em paralelo, e aqui foi a decisão sábia de São Paulo, vamos focar no desenvolvimento dos nossos mercados à vista. Então, as empresas privadas listadas na Bolsa de São Paulo começam a crescer, né? E a Bolsa do Rio fica caracterizada como a Bolsa das estatais, Petrobras, Vale e BB. Mas essas estatais eram o principal objeto das opções em São Paulo. Ou seja, mercado à vista, as ações do mercado à vista, negociadas no Rio, e as opções que são referenciadas nessas ações, negociadas em São Paulo, é uma receita certa para dar alguma caca em alguma hora, né? Não sei se a caca vai ser lá ou vai ser cá, mas que vai dar caca, vai, né? E a caca o que seria? Ou as ações das estatais do Rio vão para São Paulo, ou as opções de São Paulo vão para o Rio, né? Bom, aí a Bolsa do Rio faz a sua contra-reação competitiva, né? Qual foi? Vamos atrair o Narras para o Rio, já que eu tenho as estatais aqui, vamos trazer ele, que é o maior operador das opções, para cá, e vamos trazer a festa toda para cá, né? Uma decisão bastante agressiva, né? Bom, Narras então vem para o Rio. O nível de especulação vem para o Rio com um pacote Narras. Você pode operar em aberto por não sei quanto tempo, você pode... Uma série de facilidades que, obviamente, se ele já especulava em São Paulo num determinado nível, com mais facilidades, ele vai especular no Rio com maior nível ou menor nível. O que vocês acham? Rubens, vamos lá. Maior nível. Sabe o Rubens. Né? Então, e aí o nível de especulação no Rio vai para o espaço, né? Nessas alturas, teve uma ocasião, um vencimento de opções, eu dava umas operadas em opções para distrair um pouco. Uma das estratégias que eu operava eu vou vender opções perto do vencimento, que essas opções tendiam a ser mais valorizadas do que normal, né? Então, eu me lembro que tinha uma opção que eu andei vendendo a 60 centavos no vencimento, e nesse vencimento o Narras puxou essa opção de 60 centavos para 42, né, reais. Administrou a saída dos participantes a 9 reais, né? Isso em um período de uns 2 semanas, né? Quer dizer, caracterizar aquilo como especulação foi muito fácil. Aí eu fiz um paper, né? E distribuí o paper no mercado. Pura especulação, né? O presidente da CVM era um advogado conhecido, né? Atuante até hoje no mercado, né? Ele me chama para tomar um chá das 4 na CVM, né? Conversa vai, conversa vem, só precisa fazer alguma coisa. Ele me sai com uma pérola. Ney, se eu acabar com a especulação, eu acabo com o mercado.
Então, quer dizer, depois disso, não tinha muita coisa que eu pudesse dizer ou fazer. O presidente da CVM me dizendo isso, está na hora de eu... Né? Muito obrigado, o seu chá estava muito ótimo, era realmente um chá inglês muito bom, né? Mas, e aí, obviamente, o destino disso daí não podia ser outro, os cheques da descoberta na Arras quebram a Bolsa de São Paulo, a Bolsa do Rio, né? Eu tinha feito o Índice Brasileiro de Ações, foi o primeiro índice com free float no mundo, em que você elimina as ações de controladores, né? E o objetivo era o quê? Era você ter um índice que realmente representasse operações de mercado, né? Esse índice, aí esse índice tinha ações de Bolsa do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, etc., né? E com a quebra da BVRJ, a CNBV e as outras bolsas desaparecem, a metodologia do IBA é transferida para a IBX e, né, obviamente, a consequência as bolsas de valores no Brasil acabam sendo o mercado monopolista da Bolsa de Valores de São Paulo, né? Mas aí a coisa continua, né? Mercados futuros no Brasil. Não existiam futuros financeiros no Brasil. Não existia a Bolsa de Mercadoria de São Paulo, que negociava boi gordo, café, negociava mercadoria mesmo, né? E aí começa, nos anos 80 e final dos 70, futuros de opções de taxa de juros, começam no Chicago Mercantile Exchange, com Leo Milamud, e esses mercados crescem, a Bolsa de Valores do Rio, então, joga suas fichas, vamos criar uma bolsa de futuros para negociar futuros financeiros. Aí ela cria a BBF no Rio, né? Foi a primeira bolsa de futuros financeiros no Brasil, né? Depois, a Bolsa de São Paulo cria a BMF, já integrando a Bolsa de Mercadorias de São Paulo. Ou seja, vamos negociar futuros financeiros junto com o boi gordo, café, vamos fazer a farra toda junto aqui, né? Aí acontece uma coisa que é muito importante vocês guardarem, né? Os corretores do Rio, né, tinham o grupo dos desenvolvimentistas e tinha o grupo dos contadores, né? E eles brigavam entre si. Então começa a acontecer no Rio algo que nunca aconteceria em São Paulo. É importante vocês terem isso em mente, né? Os corretores do Rio, que eram associados da BBF, começam a desviar os seus negócios para a BMF em São Paulo, né? Isso é uma característica do Rio. Eu posso não gostar do Rubens, né? Mas se a gente tem algum negócio junto, só pelo não gostar do Rubens, eu vou tentar sabotar o Rubens o máximo que eu puder, né? Em São Paulo, eu posso detestar o Rubens, né? As nossas famílias podem brigar por 200 anos, já ter atentado de vida acontecido por diversos anos. Mas se em São Paulo, se eu e o Rubens fôssemos paulistas e tivéssemos um negócio, nós vamos concordar em desenvolver o negócio, tá? Não existe essa da gente de paulistas brigarem entre si por qualquer razão, se eles têm um interesse em comum, né? Então, isso é uma característica importante que vocês devem ter em mente quando lidarem com cariocas e quando lidarem com paulistas, tá? Bom, consequência óbvia... Opa, vamos voltar ali. Ricardo, quando você quiser parar, você fala. Consequência óbvia disso é que a BMF se funde com a BBSP e gera a BMF e o Bovespa, né? Obviamente, né? A BBF morre e temos a BMF Bovespa no nosso horizonte. Aí tem ainda uma outra bolsa no Brasil, que é a CETIP, que é a Central de Títulos Privados. Swaps, debêntures, transações privadas, são todas negociadas e registradas na CETIP, que começa também a desenvolver o mercado. Olha, a CETIP já era em São Paulo, né? E, obviamente,
os paulistas são muito focados, né? Ser melhor. Se existe um mercado, que já BMF, Bovespa, tem um outro lá, vamos botar isso tudo junto que a gente fica monopolista, né? Porreta, né? E, de novo, olha lá, rapidamente eles acabaram de comprar a CETIP, né? E hoje nós temos BMF, Bovespa, uma CETIP igual a B3. E monopoliza-se no Brasil o mercado de negócios em bolsas e abertos. Tá? Obra fantástica. Tá? Isso daí eu acho que foi uma obra fantástica. Tá? Isso tem alguma coisa a ver com acadêmicos? Bolufas. Tá? Mas uma obra admirável. Né? E continua. Vamos ver o show continuando. Como é que o show continua? Vamos ver os mercados de renda fixa. O mercado de renda fixa foi um mercado privado, muito registradas operações na CETIP, mas tinham duas instituições, a Ambid, fundada em 69, com o objetivo de desenvolver o mercado de bancos de investimentos e aporte de capital em empresas no Brasil. As duas instituições eram cariocas, né? As duas instituições com grandes objetivos, tipicamente cariocas, né? A Andima foi fundada em 71, com o objetivo, a Andima é a Ambid, Associação Nacional de Bancos de Investimento e Desenvolvimento. A Andima, Associação Nacional de Instituições do Mercado Aberto. Né? Qual o objetivo da Andima? E do primeiro presidente, que era o Brandão, não sei quantos, você se lembra do Brandão, Ricardo? Né? Vamos organizar essas operações de mercado aberto, que, como o Rubens falou, né, era uma teta. Né? Você comprava títulos da Telerge, da Light, o Banco Central financiava, era uma farra tão boa que os pessoal do mercado aberto aí disse, espera aí, vamos organizar essa farra, senão pode pegar mal. Né? Aí foi organizada a Andima em 71. Né? E o mercado de títulos, então, públicos, vamos voltar aqui. O mercado de títulos públicos organiza-se como ele operava pelo BC, era operado pelo BC no Rio, e as operações, os participantes entravam as suas operações pela Andima. Tá? Então, e o sistema Selic, então, era isso. O BC operava no Rio, embaixo da estrutura da Andima, que era quem registrava as operações. Né? E a Ambid busca, nessas alturas, a Ambid, não é? Obviamente, busca uma proposta mais específica e converge como político para a supervisão da indústria de fundos, obviamente concentrada nos grandes bancos. Né? Bom, anos 90. O sistema Selic é transferido para Brasília e passa a ser operado diretamente pelo Banco Central. Né? O que acontece com a Andima? Né? Fica na brocha lá em cima, sem escada. Né? O que ela tem que fazer? Ela perdeu sua função específica, mas tem todos aqueles seus associados. E a Ambima passa a ser, então, a representante das pessoas... A Ambima não, aqui é a Andima, esse B está errado. A Andima passa a ser a representante das pequenas instituições, bancos, corretoras no mercado. A Ambid passa a ser a representante da indústria de fundos e dos grandes bancos no mercado. Né? Era uma situação em que podia durar muito tempo os grandes aceitarem uma representação dos pequenos para ficarem just rocking the boat. Não tinha a menor chance disso acontecer. Né? E aí Andima mais Ambid viram Ambima. Por que essa transação foi concluída? Você sabe disso, Ricardo? Por que a Ambid comprou a Andima? Porque quando a Andima ficou sem função, ela ficou com caixa. Tá? E o argumento da Ambid para comprar a Andima foi, olha, tem 300 paus para cada um dos sócios aí na caixa, se vocês venderem para mim ou se fundirem com a Ambid, vocês liberam essa caixa para vocês.
né? Então, fundiu-se a Ambid com a Andima por 300 paus para cada um. Só para você ter uma ideia da realidade de mercado. Bom, consequência óbvia, Ambid mais Andima vira Ambima. E mudança de objetivos. Repara que aqui é os objetivos cariocas. Né? Vamos desenvolver o mercado de banco de investimentos, aporte de capital para as empresas, bababá. Vamos desenvolver o mercado aberto. Vocês entrarem no site de Andima, qual é o objetivo da Ambima? Defender os interesses de seus associados. Tá? Isso é tipicamente um objetivo que não é muito carioca. Né? É um objetivo bem... Também não é nordestino, né, Neuci? Neuci é pernambucano. Então, passamos a ter uma bolsa, quer dizer, um mercado aberto, centrado em São Paulo, monopolista. Passamos a ter uma entidade de representação monopolista para todos os mercados, e as duas instituições que nasceram no Rio foram para São Paulo. Né? Então, tudo organizado bonitinhamente. A primeira operação que a gente viu foi genial. Essa segunda também foi genial. Não vamos subestimar os bichinhos, não, porque eles são bons pra cacete. Bom, o que mais? Mercado de renda fixa. Hoje, 75% do valor de mercado é em títulos públicos, em volume de negócios é muito mais que isso. Debêntures representa um pouco mais de 10%, e é um mercado de debêntures de empresa, é um mercado de tomador final, ou seja, o banco, o fundo compra debênture, bota na carteira e carrega. É um mercado, não tem um volume de negociação em mercado suficiente para gerar até uma estrutura a termo de taxa de juros de debêntures, né? E o que nós passamos? O restante letras de crédito imobiliário, letras de crédito agrário, operações estruturadas, aí tem um bando de coisas pequenas. O grosso dos títulos negociados de renda fixa, né, particularmente, quase tudo títulos públicos que a gente viu, LCIs não, mas o grosso destino final dos títulos públicos são o quê? Vai para fundos, né? São operados por quem? Grandes bancos. Né? São representados por quem? Pela Ambima. E agora eles são registrados também aonde? Na B3, né? Que é um mercado único monopolista. Né? Com que objetivos os fundos operam e os bancos? Aqui são os grandes bancos, né? São representados... são operados pelos grandes bancos, representados pela Ambima e com o objetivo de maximizar os interesses de seus associados. Né? A coisa chegou ao nível de... a Ambima agora passa a ser totalmente a interface regulatória com o mercado, né? E com a CVM. A coisa chegou ao nível de ter uma instrução eu coordenei o grupo da CVM que gerou a instrução 409, e que, e a Andima a CVM tem toda uma estrutura de autorizar operações de consultores, gestores de carteira, custodiantes, né? A coisa chegou ao ponto, e a Ambima agora tem certificação CP10, CP20. Você, para operar no mercado, você tem que passar por onde? Pela Ambima. Sou eu que certifico você para participar do mercado. E por que eu certifico você participar do mercado? Mantra clássica, para proteger o investidor. Né? Então, eu sou uma instituição que protege o investidor. Né? Apesar de representar os interesses dos grandes bancos, tudo que a gente faz é buscar proteger o investidor. Não é? Bullshit, né? Como nós sabemos. Né? Chegou a um ponto, de uma instrução pública para revogar a 409, a CVM, quer dizer, as coisas aqui acontecem da seguinte forma. Por exemplo,
Os custodiantes, que são os administradores credenciados, não aceitam gestores, mesmo credenciados pela CVM, não aceitam gestores que não sejam registrados na Anbima. Não é? Então, chegou ao ponto da CVM, numa proposta de minuta pública, que eu dei um pulo de 50 metros de altura, não é? Querer botar na sua instrução que os gestores de carteira, para serem credenciados pela CVM, tinham que ter certificação da Anbima. Eu digo, porra, isso é uma total inversão de valores. Né? Isso é Brasil. Tá? Distribuição típica de contribuições de gestão de recursos num grande banco o varejo, que são os pequenos, geram 85%, a contribuição a lucros é 85% é varejo, é pequeno investidor. Né? O private gera 10% da contribuição ao lucro e os institucionais, 2% a 5%. Se você olhar volumes, institucionais representam muito mais que 2% a 5%, mas a contribuição a lucro, ou seja, o grosso das instituições vem da contribuição dos pequenos investidores. Obviamente, isso é algo que também não poderia durar muito tempo, né? E que um Bradesco da vida nunca teria vislumbrado uma operação como a XP, né? Que só foi vislumbrada pelo Itaú porque o quê? Pô, esse cara está chupando meu sangue. Tá? Né? Se está chupando meu sangue, pô, é melhor eu comprar ele antes. Né? Um Bradesco nunca faria isso. Pô. A ideia de ter um gestor ainda mais, o Itaú fez isso. Né? Então, esse mercado hoje passa, obviamente, por um processo de reestruturação. E uma coisa que é interessante a gente ver, nesse mercado de wealth management, você entra numa agência de banco, você é um pequeno e entra numa agência de banco, né? E acho que meu relógio pifou aqui. Não, que horas são? 3h15 mesmo? Pô. Bom, primeira coisa que eles vão te empurrar é um título de capitalização. Título de capitalização é algo que gera, por cada série, 25 milhões para o banco, ele não tem que pingar nada, você tem que ficar sentado 12 meses para poder resgatar. Então, né, é uma coisa que... Não, sorteio. O problema é o seguinte, se você pegar aquele sorteio do título de capitalização, você pode replicar aquele sorteio com a Loteria Federal, usando o título da Loteria Federal, sorteio da Loteria Federal, por 1/3 do preço. Tá? Então, mesmo o líquido daqueles sorteios, daquilo tudo, o banco gera líquido 25 milhões por série sem pingar um. Tá? Então, se vocês entrarem numa agência de banco e alguém quiser enfiar em vocês um título de capitalização, vocês corram para a parede mais próxima, encostem-se e tenham certeza que ela é de tijolo, hein? Porque gesso cartonado é perigoso. Eu acho que eu vou parar por aqui, não vai dar para discutir. Não vai dar para discutir. Não, modelo de gestão de investimento. Isso aqui vale. Você me dá mais 5 minutinhos? Isso aqui vale a pena, é interessante. Né? Fui consultor do BID. Tchau, bom te ver. Para a disposição do governo brasileiro, para examinar um modelo de gestão, eu defini um novo modelo de gestão de investimentos de fundos de pensão. Né? Aí entro eu na SPC, Secretaria de Previdência Complementar, e hoje é a Previc. Né? Qual era o problema? Fundos de pensão têm diferentes perfis de risco. Eu não posso acompanhar ou comparar performances porque os perfis de risco são muito diferentes. Né? Então, como que eu resolvo isso? Né? Aí a gente gerou a solução, que é uma solução, na realidade, simples. Se você não consegue comparar o todo, compara as partes. Divide o bolo em partes comparáveis, ou seja, um fundo de pensão tem que alocar baixo risco de crédito, médio risco de crédito, alto risco de crédito, ações, derivativos. Aí você faz tudo em segmentos homogêneos, você não pode comparar o todo, mas compara os segmentos. Né? Bom,
Eu comecei com a Carla Grasso, que depois foi para a Vale. Definimos a solução conceitual, né, e começamos a implementar. A implementação, eu era o responsável técnico pela implementação, e tinha uma pessoa do Banco Central que redigia aquilo nos termos do Banco Central, né? Bom, aí sai a Carla Grasso, entra um outro gestor, né? Meus amigos, sai toda a SPC. A memória do projeto era eu. Isso é governo, pô, né? Então, aí pouco tempo depois sai o outro e entra a Solange Vieira, que já estava na fase final com a redação definida, tal coisa. Mas, de novo, memória institucional no Brasil, zero, né? Então, essa é a nossa realidade. E aí teve a discussão com o Bacen, né? Já estava o projeto pronto, e o Gustavo Franco era o presidente do Banco Central. O Gustavo dizia: Ney, não vou aprovar isso nunca. Você está dizendo que os bancos podem fazer o que quiser, mas tem que botar apenas o que eles fazem na caixinha certa. Mas eu não quero dar aos bancos, não, os fundos de pensão. Não quero dar essa liberdade para os fundos de pensão fazerem o que quiserem. Eu digo, tudo bem, então você muda o projeto. A minha proposta é essa, se você quiser mudar, a caneta é sua. Eu não vou mudar. Aí ele também não quis mudar, né? Aí a coisa ficou parada até chegar o Armínio, que chegou junto com a Solange Vieira, e aí o Armínio entendeu o projeto e a gente acabou aprovando. Mas quando a gente aprovou isso, a visão do mercado é: Ney, você está querendo restringir a gente. Eu estava querendo liberar todo mundo fazer o que quiser. O mercado, você está querendo restringir a gente só pela classificação em coisas homogêneas, né? Então, isso foi interessante. Privatização. Eu privatizei 6 empresas, foi a primeira privatização de serviço no Brasil, foi a Anhanguera Bandeirantes, né? Isso aqui foi muito interessante. Eu entrei numa empresa aquela empresa que opera os catamarãs lá no Amazonas, né? O departamento de contabilidade tinha televisão para o pessoal poder acompanhar as novelas de tarde, né? O diretor financeiro operava dar camarotes para o catamarã no carnaval, assim, na minha frente, eu conversando com ele operando, né? Se vocês entrarem por esse Brasil adentro, a empresa ficava numa cidade e o presidente ficava em outra do lado, né? Então, se vocês olharem isso aqui, foi uma experiência interessante. E a Anhanguera Bandeirantes foi uma experiência interessante, que foi a primeira privatização no Brasil feita por preço, né? Não, o PND também era preço porque o governo federal queria fazer por preço. Mas a Anhanguera Bandeirantes, rodovias no Brasil, era tudo por tarifa, né? A primeira que foi feita por valor foi a Anhanguera Bandeirantes. E fazer por tarifa tem um problema de moral hazard óbvio, né? Quer dizer, eu dou a menor tarifa, começo a operar e depois encosto em você e digo: olha, malandro, não está dando, precisamos fazer um reequilíbrio econômico dos contratos, né? Então, que é o que acontecia bastante. Eu ia falar um pouco sobre cenários de mercado e alocações. Só queria dizer a vocês o seguinte: Fischer Black, que é o mesmo do Black & Scholes, ele tem um princípio que é muito importante em alocações e investimentos. E o princípio é: você tem lá as suas expectativas, né? E se você quiser pegar as suas expectativas e diretamente operar essas suas expectativas em posições de mercado, isso é bastante perigoso. Como é que você tem que operar? Você tem que ter as suas expectativas, tem que ver as expectativas implícitas do mercado, tem que ver o grau de confiança que você tem que ter nas suas expectativas, e aí você decidir apostar e ter consciência que você está apostando contra o mercado. Se você tem zero confiança nas suas expectativas, usa para alocar as expectativas do mercado. Se você tem 100% de confiança nas suas expectativas, usa as suas expectativas. Mas você não só precisa ter as suas expectativas, você precisa ter a consciência das expectativas do mercado
e você tem que ter consciência de qual o grau de confiança que você tem nas suas expectativas para poder balancear as suas expectativas com as do mercado e poder conduzir alocações eficientes. Tá? E Fischer-Black tinha uma máxima que eu achava genial, ele morreu há algum tempo já. Se você tem expectativas que no final venham a gerar alocações que você acha que não fazem nenhum sentido, não são as alocações que não fazem nenhum sentido, não, são as suas expectativas que não fazem nenhum sentido. Volta e vai rever as suas expectativas, ok? Eu paro por aí para dar tempo para vocês fazerem algumas perguntas. Não vai dar tempo de discutirmos, então, cenários de mercado. Bola com vocês. Obrigado, professor. É uma brilhante palestra, útil para todos. Eu acho que a gente consegue acomodar talvez 10 perguntas não muito complicadas. Peço aos alunos que se levantem para facilitar a vida aqui, por gentileza. Eu vou fazer uma perguntinha. Vai lá, vamos lá. Chuta. Não, a Anbrima recebe o poder. A Andima é uma instituição financiada por taxas cobradas sobre os fundos, os custodiantes, sobre os agentes privados associados à Andima. Não, vem estritamente dela. Ela que impôs ao mercado a sua certificação e a necessidade da sua certificação. A minha perguntinha é um pouquinho na linha da história do pensamento econômico, né? Eu acho que aqui na IPGE a gente aprende que história do pensamento econômico é um assunto muito difícil e frequentemente a gente coloca isso para o final do curso, depois que a gente conheceu a mecânica dos modelos, o que está acontecendo, né? Então acontece que a sua exposição foi brilhante, o início de finanças, qual era a proposta, o que se propunha, como é que esses participantes, o prêmio Nobel, fizeram a sua contribuição e tal. Agora, à luz do que o Rubens comentou hoje, um pouquinho da provocação que ele fez ali, a gente está vivendo tempos de incerteza alta no país, né? E eu imagino que naqueles modelos do início de finanças, a gente tinha ali um ativo livre de risco, que era para ter uma opção na fronteira, né, de risco-retorno, né? E certos modelos modernos, eles se perguntam que ativos são esses, né? A gente pode tomá-los como dados, em tempos modernos eles estão aí numa oferta usual, né? Quando a gente vê a crise dos derivativos nos Estados Unidos, a gente vê que o mercado fica procurando essa âncora e às vezes não acha, né? É porque o mundo talvez seja um mundo com uma complicação adicional em que as economias não são tão pequenas assim. Quando a incerteza é grande o suficiente, há uma escassez dessa segurança. Então eu fico curioso, saber da sua interação com o Arrow, com outros pensantes da época, na sua visão, na sua revisão de como a área surgiu, o que eles pensavam, o que eles falavam na época sobre liquidez? Né? Onde é que estava esse ativo líquido, que era seguro e que a gente corre na hora da necessidade? Onde que vinha a oferta desses ativos? O que se pensava sobre isso? Bom, o Capital Asset Pricing Model, ele depende da existência de um título de renda fixa para você definir o prêmio de risco e definir como o risco deve ser remunerado. Entretanto, existem modelos, o modelo zero beta do próprio Black, né? É um modelo em que você deriva condições de equilíbrio sem ativos e sem risco. Tá? Então, não é uma necessidade para derivar equilíbrio em mercado de capitais, não há a necessidade de existência de um título de renda fixa. Você precisa ter um título zero beta. O que é zero beta? Você precisa ser um título
que não seja correlacionado com o mercado. Tá? Ele pode ter risco, mas ele não é correlacionado com o mercado. E isso é algo que tende a existir, até porque um fator determinante no pricing de risco se você olha a economia internacional, a redução de risco de uma carteira, se você diversifica ela internacionalmente, é uma redução de risco extremamente forte, né? Então, se você... mas mesmo assim, quer dizer, você combina títulos de baixo risco de diferentes países do mundo, você chega a um título que tem muito, muito baixo risco. Então, não acho que, quer dizer, em termos de, não acho nem em termos de modelagem, nem em termos práticos seja um determinante, né? O que, quer dizer, a crise financeira nos Estados Unidos, obviamente, foi uma crise gerada por níveis de alavancagem absolutamente realistas. O Lehman Brothers, quando quebrou, tinha uma alavancagem de 33 vezes, ou seja, ele tinha ativos que representavam 33 vezes o seu patrimônio, né? E hoje o que existe? Existe um consenso de que a melhor forma de você regular instituições financeiras, bancos, é você regular o Capital Adequacy Ratio, quer dizer, o nível de capital exigido do banco, né? Eu diria também que é um consenso que os níveis de capital exigidos, apesar de terem subido bastante, ainda são muito baixos. E o problema de você lidar com essa regulação é um problema, basicamente, dos bancos. Todo meio acadêmico concorda que níveis de capitalização mais altos seriam desejáveis e adequados, mas tem que combinar com os russos, né? Os russos são os bancos que não gostam muito do assunto. Então, sei lá, Basileia III está rodando aí, né? Os bancos querem adiar, né? O Financial Stability Board quer implementar. Então, é sempre uma briga, e sempre vai ser, né? E se você retirar as limitações do Dodd-Frank Act nos Estados Unidos, a coisa vai piorar muito rapidamente, né? Boa tarde. Sou Bruno, aluno da EPGE. Tenho duas perguntas no tocante... Graduação, ou undergrad ou graduação? Não, mestrado. Mestrado? Tenho duas perguntas no tocante do CAPM. A primeira é como adequar o CAPM à realidade nacional, sendo que a nossa taxa livre de risco historicamente outperforma o Ibovespa. E a segunda pergunta é como adequar o beta das empresas, uma vez que o nosso índice de mercado é altamente concentrado e de empresas ligadas a determinados setores. Bom, em termos de alocações, eu diria que, pelo menos na minha visão, o melhor modelo de alocação de carteiras é o modelo do Black and Littman, mais do Black do que do Littman, que eu comecei a apresentar, né, que depende, que você vai gerar suas expectativas, você vai olhar as expectativas do mercado, vai ter o grau de confiança e você vai gerar um conjunto de expectativas ajustadas, suas expectativas ajustadas às do mercado pelo grau de confiança que você tem nas suas expectativas, né? Esse modelo do Black é um modelo que é meio que reverse engineering, quer dizer, se você assumir a matriz variância com variância como definida, ou seja, o risco da carteira de mercado como definido, a alocação ótima necessariamente tem que representar, gera as expectativas de mercado, né? Mas ele assume que as expectativas de risco são definidas, fixas. Matriz de variância com variância fixa. E foi um BOT, Build, Operate and Transfer. Eu adaptei isso, e uma coisa central no Brasil é
que você não pode trabalhar é com a suposição de estabilidade da matriz variância-covariância. Né? A mesma metodologia que o Black usa para expectativas, você tem que usar para estimativa de risco. Ou seja, as estimativas de risco no Brasil são muito voláteis. Tá? Então, se você introduz no modelo um ativo de muito baixo risco, mas com risco, por exemplo, LFTs, tá? E trata isso no contexto de otimização geral, ou seja, você não tem um ativo sem risco, mas tem um ativo com muito baixo risco, né? Isso é algo que facilita bastante o processo de alocação. Eu não, quer dizer, certamente, CAPM, beta no Brasil, essa é uma rota que é complicada. Já quebrei a cara algumas vezes com ela. Boa tarde. Meu nome é Rosalvo Coelho e sou investidor. Eu perdi muito dinheiro em 2008. Eu gostaria de saber qual é a confiabilidade da Ambima. Se ela defende os interesses dos investidores ou dos bancos que a compõem. Pelo seguinte, os bancos Citigroup, Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Lehman Brothers, Bear Stearns, Citigroup, JP Morgan, Bank of America, Deutsche Bank, UBS, Credit Suisse, eles jogaram 3 trilhões de títulos, hipotecas e derivativos com frequência fraudulentos no mercado. Por este motivo, eles foram multados em bilhões de dólares, mas isso é pouco porque representa 1% do que foi desviado. O Banco da Alemanha recentemente foi multado em 14 bilhões de dólares. O BNP Paribas em 9 bilhões. O HSBC foi multado em 9 bilhões. Porque eles foram bonzinhos e honestos, não foi por isso não. Bom, alguém poderia dizer, não, isso é problema do americano, isso aconteceu lá. Não, é nosso problema também. Porque esta crise aí, 50 mil a 100 mil pessoas ficaram muito ricas, 500 mil ganharam algum dinheiro e os perdedores foram bilhões de pessoas no mundo inteiro que foram afetadas diretamente ou indiretamente. Esta crise continua até hoje e estas organizações que causaram a crise atuam aqui no Brasil. São sócias da Ambima e algumas são precificadoras de ativos. Então, a minha pergunta, são lobos vestidos em pele de cordeiro? Qual é a proteção que a gente tem contra esse pessoal? Não, eu não acho que eles sejam lobos vestidos em pele de cordeiro, não. Eu acho que eles são lobos vestidos em pele de lobo. E os trambiques que eles deram, das 3 trilhões de hipotecas fraudulentas e derivativos fraudulentos. Ou seja, opções fraudulentas e mercado, ações a termo fraudulentas. Não, repara, o fraudulento existiu, mas não era tão grande assim não. Tá? O pior problema não foi nem o fraudulento. O pior problema na crise das hipotecas internacional foi que não existia ativos para você fazer, empacotar nos fundos de mortgage. Quando não começou a não existir ativo para você empacotar, o que os grandes bancos começaram a fazer? Começaram a fazer hipotecas sintéticas, né? Então, não era uma hipotética real, era uma hipotética que replicava uma amostra de imóveis cujo pricing era duvidoso. Eu não sei se chamaria isso fraudulento, eu chamaria isso de maluquice. Mas não, isso foi quando foi abolido o Glass-Steagall. Isso foi quando foi abolido pelo Clinton. O Glass-Steagall foi abolido pelo Clinton. Foi revogado no governo do Clinton. Repara, existiram 2 movimentos, né? Quer dizer, bom, a resposta primeira é simples. A Ambima representa os interesses dos bancos no Brasil. Bom, tá? É muito simples.
Com relação à crise internacional, existiu um efeito realmente de alavancagem excessiva, que você teve a quebra e que realmente dissipou o wealth no mercado global, né? Aí, o que os bancos centrais todos fizeram? Bom, joga a taxa de juros lá para baixo e vamos injetar grana na economia, né? Vamos gerar o wealth. Na verdade, a única solução que seria viável para controlar a crise seria realmente gerar o wealth para substituir o wealth que foi destruído, né? E isso foi feito, quer dizer, com taxa de juros, sei lá, taxa de juros na Suíça de um ano está a menos 1,80. Então, a taxa de juros hoje, na Suíça e na Europa, bancos cobram para você manter depósitos à vista nos bancos, né? Então, gerou-se o Banco Central, os bancos centrais começaram a comprar ativos, mantiveram a taxa de juros baixa, gerou um volume de wealth muito forte, e agora eles têm uma carteira, sei lá, a carteira do FED está em 4,5 trilhões de dólares, né? Então, eu vou ter que começar, em algum ponto, a desovar esses 4,5 trilhões de dólares, né? E, em algum ponto, eu vou ter que começar a normalizar as taxas de juros, né? E, à medida que eu pegar e começar a reduzir os meus ativos, ou seja, vender títulos do mercado, não é? Os preços vão cair, as taxas vão começar a subir, e também eu vou gerar espaço para eu subir as taxas. O problema é que, nesse processo, como que o sistema vai reagir, né? Até que ponto pequenas instituições podem quebrar, né? Então, esse processo de normalização vai ser um processo bastante delicado. Mas, sem dúvida, destruiu-se o wealth. A Ambima representa os interesses dos grandes bancos no Brasil. Nós pegamos a rebarba da crise, sem dúvida, mas eu diria que pode ter certeza que a crise aqui foi bem mais suave do que foi lá fora. Algo mais? Então, solicito uma salva de palmas pela brilhante apresentação do professor Dito.